Então, assim, o meu nome é Hugo Gameiro, eu tenho uma instância de Mastodon que foi a primeira em Portugal, comecei em 2017 e tenho um serviço que se chama MastoHost, foi o primeiro serviço de alojamento para Mastodon que existiu e ainda hoje é o serviço onde mais servidores de Mastodon estão instalados. Vou falar sobre o Mastodon e sobre o Fediverse, que no fundo é a minha vida neste momento. E para quem não sabe, o Mastodon é uma rede social descentralizada, ou seja, onde vários servidores contribuem com essa rede social e onde qualquer pessoa pode criar um servidor, não existe uma empresa por trás que controle qualquer tipo de comunicação. Não é possível bloquear as comunicações entre os servidores se apenas uma entidade decidir cortar essa comunicação. No fundo, o princípio é o mesmo do início da internet, ou seja, no início da internet não havia uma centralização, não havia plataformas gigantes, cada instituição poderia ter o seu próprio servidor, mas não havia uma plataforma onde a informação de várias empresas, de vários indivíduos, estivessem todos no mesmo servidor. Conforme fomos evoluindo com o baixar dos custos, a tecnologia, etc., conseguimos começaram a aparecer páginas que permitiam comentários, algumas delas já mais dinâmicas, e onde as pessoas poderiam deixar comentários, interagir com a página, mas continuavam a ter que visitar cada dia para ver se havia atualizações. Havia o RSS, que nunca chegou a tornar-se muito mainstream, mas foi nesta altura, quando a internet estava a começar a dar os primeiros passos e a tornar-se mais popular, depois passou para uma situação em que começaram a aparecer também as plataformas, onde existe a centralização de informação, onde o custo para o utilizador final é zero, mas normalmente tornam-se bem mais fáceis de utilizar, as pessoas não têm tanta dificuldade com o interface, os interfaces são muito mais polidos, são muito mais são otimizados ao máximo para que as pessoas os utilizem. É mais fácil descobrir novos conteúdos, pesquisar conteúdos, descobrir pessoas, mas também estamos a colocar toda a informação e todos os nossos dados e os dados de empresas, etc., nas mãos de uma entidade ou de um indivíduo. É essa entidade que vai definir todas as regras, as normas de moderação e no fundo, vai definir aquilo que é permitido e que não é permitido naquela plataforma e vai moderar essa plataforma da maneira que entende. Também existe outra questão, que tem a questão com a amplificação dos conteúdos, em que é essa instituição que vai definir como é que o conteúdo é amplificado, ou que conteúdo é que deve ser amplificado. Se é tudo o que seja, quando o objetivo deles, como normalmente é, que as pessoas se mantenham na plataforma, que continuem a interagir com conteúdos, a deixar comentários, a partilhar as publicações, o objetivo passa a ser de engajamento ao máximo com o conteúdo e, como tal, vai-se tentar puxar para cima conteúdos que vão ter esse tipo de reação. Normalmente, coisas como choques vão ter muito mais conteúdo, coisas que indignem as pessoas, normalmente são muito mais amplificadas porque os algoritmos que controlam o que é amplificado veem que este tipo de conteúdo tem respostas e então cria-se uma situação que é um bocado um loop de quanto mais o indivíduo quer que o seu conteúdo seja popular, mais vai tentar tornar aquele conteúdo
a bater certo com aquilo que é o algoritmo, e como o objetivo da maior parte das instituições será um objetivo financeiro, em que o objetivo será deixar estar o máximo, as pessoas que utilizam o máximo número de vezes e o máximo tempo, cria aqui um loop em que cada vez mais se vai propagar todo este tipo de conteúdo. Depois, durante vários anos, várias pessoas tentaram descentralizar as redes sociais, mas sempre com baixo nível de adesão. Em 2010 foi muito popular o Diaspora, que era uma plataforma que tinha uma funcionalidade semelhante ao Facebook, que na altura ficou popular porque Mark Zuckerberg fez uma doação para o Kickstarter deste projeto. Mas existiam vários outros projetos e protocolos que estavam a ser trabalhados, o Status, o Pump.io, mas nunca houve tração nesses projetos. Em 2016 foi lançado o Mastodon, que funciona em Ruby on Rails, e que é uma alternativa descentralizada ao Twitter, e teve bastante focada em design, experiências de utilização e moderação de conteúdos. As comunidades que se formaram lá inicialmente eram ou fãs havia uma grande comunidade chinesa, fãs de manga, fãs de coisas mais alternativas. Havia também uma grande comunidade LGBT, e que estavam, no fundo, a fugir das redes sociais normais porque sentiam que os conteúdos deles não eram permitidos nessas redes, e muitas vezes eles sentiam-se atacados pelas pessoas nessa rede, e começaram gradualmente a ganhar tração e mais servidores a aparecer a partir de 2017, sensivelmente. E em 2017 foi exatamente aí que eu me cruzei a primeira vez com o Mastodon. Na altura havia umas centenas de servidores, e como não encontrei nenhum servidor para Portugal, decidi, era uma coisa gira, fazer aqui um servidor para Portugal e ver o que é que acontece, ver se alguém aparece. Como nota, não é uma boa ideia começar a administrar um servidor sem antes ter utilizado a plataforma, porque aquilo é complicado. E o nível de aprendizagem foi alto, pronto. Mas pronto, deixei estar lá o projeto, e gradualmente foram aparecendo pessoas. Inicialmente estávamos lá meia dúzia de pessoas, e ao longo do tempo tem vindo a crescer, mas muito, muito gradual, porque como o foco aqui, ou seja, ao contrário de outras redes sociais, existe alguém que está a pagar os servidores por trás. Por isso, o interesse dele não é propriamente crescer o servidor deles, porque vai crescer também as suas despesas. Ou seja, por isso o objetivo é, eu providencio isto, normalmente ou há doações ou é a mesma pessoa que paga, no meu caso nem tenho funcionado com doações, mas pronto, o objetivo nunca é divulgar ou criar anúncios e trazer mais pessoas e mais pessoas. Quando eu estava a instalar o Mastodon pela primeira vez, e pronto, eu trabalho na área há 20 anos, há 20 e tal anos, eu tive bastantes dificuldades e pensei, se eu tive dificuldades e já trabalho nisto há tanto tempo, isto vai ser muito difícil as pessoas terem adesão a isto. E então criei o Masterhost, que no fundo era uma página HTML, que no fundo tinha um formulário em que a pessoa preenchia o nome do domínio que queria, clicava em enviar, ia para o PayPal, no PayPal subscrevia o serviço, voltava para trás e o PayPal e essa página mandava-me um e-mail com a informação, e pronto, eu confirmava aquilo manualmente no e-mail, e manualmente fazia a instalação. Curiosamente, o criador do Mastodon publicou o meu serviço no perfil dele, e nas primeiras semanas tinha 100 instalações de 100 servidores instalados na minha plataforma, tudo à mão, ou seja, tudo eu a chegar, vinha um pedido, acordava de manhã, tinha 3 e-mails, bora lá fazer isto tudo, copy-paste, etc. Pronto. E
durante isto foi crescendo, ou seja, hoje a plataforma é a minha atividade principal, ou seja, é o Masterhost, e pronto, e continuo a ter, pronto, tenho bastante experiência com o Mastodon e com a forma como ele funciona. E pronto, exatamente, o Mastodon funciona através de um protocolo que se chama ActivityPub. Inicialmente funcionava através do OSStatus, que era outro protocolo, mas passou para o ActivityPub. O OSStatus também transitou de OSStatus para PyO e depois para a ActivityPub. O ActivityPub foi aprovado pelo World Wide Web Consortium, o W3C, em 2018. E, no fundo, o ActivityPub define como é que a comunicação entre servidores funciona. Numa rede social descentralizada, ou seja, como é que ele pode comunicar entre servidores. Ou seja, quando o meu servidor comunica com outro servidor, ele está a dizer, ok, olha, este utilizador dentro do meu servidor está interessado neste teu utilizador. Ou seja, a ligação é de servidor com utilizador remoto. E não no fundo, quando nós subscrevemos alguém, que é uma coisa que muitas pessoas esperam, seguem alguém num servidor e esperam ver toda a informação daquele servidor. Isso não acontece, ou seja, só existe uma ligação para o utilizador. E então aquilo que acontece é, a partir daquele momento, o servidor remoto, sempre que aquele utilizador publica algo, comunica-se ao nosso servidor a dizer, ok, há aqui uma publicação e o nosso servidor é que vai buscar o conteúdo, é que vai buscar a publicação. Ele só faz, no fundo, um ping a dizer, ok, há aqui qualquer coisa para ti deste utilizador e ele vai ver. E o nosso servidor vai buscar. Isto tem uma situação que é, por exemplo, isto é algo semelhante àquilo que acontece, por exemplo, quando subscrevemos a uma newsletter, não é? Estamos sempre a receber a newsletter no nosso e-mail. E aqui é algo semelhante, mas aquilo que acontece é ao contrário. Por exemplo, eu quando envio uma newsletter tenho que enviar para cada indivíduo, para cada endereço individualmente. Aqui não, por exemplo, vamos imaginar, se eu vou comunicar com um servidor, só faço uma comunicação. Só existe, por exemplo, vamos imaginar no Gmail. Existem 100 contas que subscrevem à minha newsletter. Em vez de eu ter que mandar 100 e-mails para o Gmail, basta-me enviar um a dizer, ok, está aqui a newsletter nova, e depois o servidor internamente já sabe quem é que deve receber ou não aquela informação. E pronto, e o ActivityPub, normalmente uma analogia que se faz é que é semelhante, ou podemos pensar nele de uma forma simplista, é semelhante ao protocolo SMTP que controla o e-mail, em que, no fundo, há servidores que podem comunicar entre si. Uma conta de Gmail pode comunicar com uma conta de um domínio pessoal, etc. Existe, no entanto, o ActivityPub é muito mais complexo porque tem muito mais tipos de comunicação. Permite saber se alguém fez um favorito, que é o like comum, se alguém deu uma resposta a uma publicação. Pronto, e todas as vezes há diversos níveis de comunicações. O ActivityPub também tenta não limitar formatos, ou seja, podemos publicar uma imagem, um vídeo, áudio, etc., só texto, e então existem diversos softwares que são compatíveis com o ActivityPub. Por exemplo, como exemplo, o Mastodon é semelhante, a funcionalidade é semelhante à que o Twitter oferecia, o PixelFed do Instagram, o PeerTube do YouTube, o Lemmy o Reddit, e mesmo plataformas fechadas, tipo o Flipboard, tem integração com o ActivityPub. O WordPress também está a apoiar o desenvolvimento do plugin que já está ativo. O Threads, que é o Twitter do Facebook, digamos assim, da Meta, e o Ghost também é uma plataforma de blogging que está também a integrar diretamente a ActivityPub no seu projeto.
E é isto, no fundo, nós chamamos o Fediverse. No Fediverse no fundo, todas estas aplicações podem comunicar entre si. Ou seja, no fundo, é como se, vamos imaginar, eu faço uma pessoa que faça uma publicação no Facebook, outra pessoa no Instagram consegue ver. Se elas funcionassem através de um Activity Pub. Aqui se eu faço uma publicação no Mastodon, eu posso vê-la no PeerTube e o contrário. E então, a isto chamamos o Fediverse, que é a junção da palavra federação e universo, porque aquilo que nós chamamos a comunicação entre servidores é a federação. Para o utilizador final, o Mastodon é muito semelhante a outras plataformas de microblogging, ou seja, semelhante a Twitter, etc., onde tens o teu mural pessoal, onde vês quem tu segues, e não existe conteúdo amplificado nesta timeline. Ou seja, não vais ver conteúdo de alguém que tu não segues, exceto se um dos teus seguidores fizer um repost de uma publicação de outra pessoa. Mas não há, ou seja, não há uma decisão da própria plataforma de introduzir conteúdos aí. E não existe algoritmo. Ou seja, se tu fazes uma publicação e tens 100 seguidores e 50 deles estão online naquele momento, aqueles 50 vão ver a tua publicação no teu mural pessoal. Não há uma questão de o algoritmo decidir não, este conteúdo não é interessante, por isso nem sequer vamos mostrar, que é uma coisa que acontece muito em páginas de Facebook e que a mim me choca um bocado como é que as empresas ainda continuam a apostar tanto nesse tipo de plataformas, porque eles, no fundo, gastam imenso dinheiro a conseguir seguidores, contratam pessoas para terem mais seguidores e depois têm 10 mil seguidores e apenas 100 pessoas veem o seu conteúdo porque o algoritmo esconde dos seus seguidores. Aqui isso não acontece, não há algoritmos nas timelines. A única timeline em que tem aquilo que poderíamos chamar um algoritmo é a parte de pesquisa de explorar, onde esse algoritmo a única coisa que faz é ver a quantidade de likes, ver a quantidade de favoritos e de likes, favoritos e de respostas. Com isso, ver nas últimas horas qual foi o post que teve essa frequência e destaca isso, no fundo, que é aquilo que está a ser popular no momento. Pronto, e sim, o interface é semelhante, tem um perfil pessoal, permite compor mensagens, onde não só texto, mas também imagens, vídeo, áudio. E o administrador do servidor é que define quais são as regras, que é exatamente aquilo que está ali. Estas regras foram definidas pelo administrador daquele servidor. Vantagens do Mastodon em relação a uma plataforma centralizada é que existem diversas. Eu vou destacar só aqui algumas que me parecem bastante óbvias, que é a portabilidade de conta, ou seja, por exemplo, um de vocês cria uma conta no Mastodon.pt, que é o meu servidor, e depois decide, não estou de acordo com a forma que este servidor funciona, pode pegar na sua conta e migrá-la para o Mastodon social, ou para o fosstodon.org, ou para qualquer outro servidor de Mastodon, e até alguns outros softwares que são compatíveis com essa migração. Acho que o PixelFed neste momento também já é. Ou seja, os nossos seguidores e as pessoas que nós seguimos não estão reféns da plataforma onde nós estamos. Se eu tiver 10 mil seguidores no Twitter e decidir, olha, não quero usar mais o Twitter, perdi aqueles 10 mil seguidores e deixo de seguir as pessoas que eu sigo. Aqui isso não acontece, podes migrar os teus seguidores e as pessoas que tu segues. Não existem os tais algoritmos a filtrar as tuas publicações, segues as regras que tu estás confortável ao escolher o servidor. Por exemplo, se tu fores uma pessoa que não se importa de ver fotografias de pessoas nuas, podes ir para um servidor que permita isso. Se fores uma pessoa que isso lhe incomoda, vais para outro onde isso não seja permitido,
Pronto. E então isso ajuda logo à partida. A moderação no servidor está logo definida e ajuda a haver menos o harassment, porque se nós vamos para um servidor que, sei lá, de cristãos, que há comunidades de cristãos que têm servidores, o tipo de discurso lá e o tipo de servidores que são permitidos interagir com eles são uns. Se vais para servidores onde vale tudo, basicamente, a forma como as pessoas vão interagir com a tua conta é completamente diferente. Finalmente, e que penso que é bastante relevante é o API ser aberto. Que é, no fundo, qualquer pessoa pode desenvolver uma um software que interage com o API do Mastodon em qualquer um dos servidores. O API é o mesmo, o funcionar para um funciona para o outro, exceto se o administrador fizer alguma coisa muito maluca para bloquear, mas o standard funcionará. E não existe a tal questão de, como existe, sei lá, noutras plataformas centralizadas em que é limitada a utilização do API que pode ser feito. Ali existe um throttling de um máximo de pedidos que podes fazer por servidor por minuto, dependendo do tipo de pedido, mas no fundo é isso. Depois, as desvantagens é que tens exatamente que escolher e confiar no administrador do servidor onde tu vais. E isso é um processo que é um bocado de tentativa e erro neste momento. O número de pessoas com quem podes interagir é inferior. Neste momento, no Mastodon, estão ativos por mês sensivelmente 15 mil pessoas, 15 milhões de pessoas, peço desculpa. No Threads, também que é compatível com o ActivityPub, mas não na Europa. Eles não ativaram o ActivityPub na Europa por causa das questões de lutas fiscais que existe com a comunidade europeia, mas eles têm 200 milhões de utilizadores já neste momento. A única questão é que o utilizador tem que ativar que quer que a sua conta seja propagada pelo ActivityPub. Nem todas as pessoas o fazem, mas pronto, sei lá, eu vejo os posts do Joe Biden no Threads, no meu Mastodon. Vejo outras pessoas que estão no Threads, vejo o conteúdo, posso interagir com aquele conteúdo, etc. Mas para termos uma comparação, ou seja, se são 15 milhões no Mastodon, vamos imaginar que existem mais 20 milhões que venham do Threads neste momento que tenham a ActivityPub ligado. Estamos a falar de 30 e tal milhões, enquanto no Instagram temos 2 mil milhões, ou seja, há muito mais pessoas que tu podes seguir lá. Por isso, ou seja, há uma maior dificuldade em descobrir pessoas, ou um número mais limitado de pessoas para descobrir. E outra coisa é a pesquisa também, que é, no fundo, como não existe um repositório central de informação, nós não conseguimos pesquisar todos os servidores. Por exemplo, há um servidor que publica a palavra banana, alguém num servidor publica a palavra banana. Se ninguém no meu servidor segue aquela pessoa, eu não vou ver aquele post. Mesmo que eu vá à pesquisa e faça procurar banana, ela não vai aparecer. E isto é uma limitação que existe a nível do software, que está neste momento a começar a ser estudada uma solução para existir, no fundo, relays entre servidores para conseguir que a pesquisa funcione melhor. E isto é amplificado em servidores pequenos. Por exemplo, se criarem um servidor para uma pessoa, para um grupo de 5 pessoas ou uma coisa assim, vai ser super difícil encontrarem muito conteúdo novo, exceto se as pessoas que vocês seguem partilharem isso. Uma coisa que é terem atenção que é muito frequente é que descentralização é diferente de privacidade. Ou seja, muitas pessoas pensam, ok, eu tenho o meu servidor, os meus dados estão do meu lado, ninguém vai ver aquilo que eu estou aqui a fazer, só vão ver aquilo que eu quero. É completamente errado e não existe privacidade, tanto numa rede social centralizada
como numa descentralizada. Ou seja, se esperamos a privacidade não é numa rede social, não partilhar coisas sensíveis, não coisas pessoais que não possam ser encontradas. Força. Sim. Sim. Sim, exato. Por exemplo, vamos imaginar, é muito mais provável que, sei lá, se tu criares uma conta num servidor de japonês, que há milhares de servidores japoneses de Mastodon, e tiveres uma conversa, sei lá, com a tua amante lá, é muito difícil que o administrador japonês queira saber do que é que vocês estão a falar. Enquanto numa situação em que tu estás numa outra, se queres realmente que ninguém tenha acesso à informação e que ninguém veja aquilo que tu estás a falar, não é numa rede social, pelo menos naquelas que têm funcionado neste momento, e isso é uma coisa a terem em atenção. Pronto, então, a nível da parte da administração do Mastodon, isto é um interface ao dashboard quando se entra na parte da administração, e o Mastodon, como administrador, tu podes bloquear ou limitar outros servidores, IPs, contas locais, remotas, podes abrir, fechar ou aprovar manualmente registros de novas contas, podes dar permissões elevadas a outros servidores para eles serem moderadores ou terem outro tipo de acesso que o utilizador comum não tem. És tu que defines quais são as regras do teu servidor, ou seja, se tudo aquilo que tu queres, o conteúdo que queres que os teus utilizadores façam, o tipo de utilização que queres que os teus utilizadores tenham, e és tu que fazes a moderação. Se alguém denunciar uma conta tua de uma publicação que eles fizeram, algo assim, és tu que tens que decidir sim, não, talvez. Pronto, existem diversas outras coisas, definições no fundo do servidor, existem emojis customizados, podes criar o teu próprio emoji, etc. E colocar lá. Tem várias nuances que só indo mesmo em detalhe numa parte da administração. Num servidor, para uma pessoa ou para um pequeno grupo de amigos, uma coisa assim, as questões de moderação não são praticamente inexistentes. Eu tenho uma grande parte das pessoas que eu tenho alojadas comigo são servidores pequenos, são servidores de uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas, coisas assim, e eles não têm problemas de moderação. Quanto a questão é que um servidor pequeno fica caro, ou seja, por utilizador, o custo de um servidor de Mastodon precisa de recursos, é um software que precisa de bastantes recursos, e fica caro o custo por utilizador. Quanto maior for o utilizador, menor será o custo por utilizador. Ele é muito bem otimizado nesse aspecto, o Mastodon, mas também vai trazer mais necessidades e dificuldade em moderar conteúdo. Porque se estás a moderar conteúdo para 2.000 pessoas ou 5.000 pessoas, todos os dias vai haver dramas. E pronto, aqui tem uma imagem das opções de moderação ali deste lado, em que pronto, podes moderar as contas, servidores, tens as denúncias, tens os appeals, que são os pedidos para uma decisão ser revertida, etc. Pronto. E a outra coisa que eu quis destacar aqui é a parte do Discovery, que é no fundo aquilo que permite ao administrador definir que se quer puxar conteúdos populares ou se quer permitir diversas formas de amplificar conteúdos ou não. Tudo isso é o administrador que pode definir se quer ou não a nível do servidor. Pronto, e então o Mastodon. A licença do Mastodon é no Affero, a versão 3, ou opcionalmente pode ser versões do GNU Affero posteriores. Software é Ruby on Rails, por isso, ou seja, precisas de Ruby, precisas de PostgreSQL, Redis, Node e Yarn, e um web server, normalmente Nginx.
O mínimo que eu recomendo, pronto, obviamente precisas de um domínio ou de um subdomínio. Isto é para correr o teu próprio servidor, obviamente. Precisas de um servidor, uma VPS, um computador, um Raspberry Pi em que tenhas 2 CPUs e 4 GB de RAM. Ele funciona com menos, por exemplo, imaginem, podem funcionar com apenas um CPU e com 2 GB de RAM, mas aí se o instalarem se fizerem um source install em que tem que pré-compilar os assets, ele não vai conseguir. A opção será ou fazem a pré-compilação no outro local e mandam para lá, ou então utilizam o Docker, onde a própria imagem já tem os assets compilados. Mas mesmo isto é uma configuração para um servidor individual e como estão a ver, isto acaba por ficar caro. Mesmo consigam uma VPS, uma coisa assim, por 10 euros, são 10 euros por mês, são 120 euros por ano, só para ter o teu próprio servidor para ti. Ou seja, não é acessível. Agora, por exemplo, se calhar com 20 euros já consegues ter 20 pessoas. E aí já custa 1 euro por pessoa por mês, já não é isso, e conforme for escalando ainda mais. O espaço em disco, eu estimo 100 GB se fizerem uma manutenção regular, ou 50 GB se quiserem ter Object Storage externo, um S3, um OpenStack Swift. Diz. São casos. Sim. Se nós seguirmos, ou seja, vamos imaginar, eu crio um servidor, nunca publiquei nada. Sigo 5 contas. A partir desse momento, os novos posts, ou seja, os posts antigos não vão ser federados, só os novos. Sempre que essas contas forem publicando, isso vai ficar casto no nosso servidor, tanto na nossa base de dados como os fecheiros de mídia. E então, mas o que é que acontece? Existem ferramentas, existe ferramenta mesmo do Mastodon, existe mesmo uma configuração interna no Mastodon onde podemos definir, ele até está por aí, é o Content Retention, em que nós definimos, ok, quanto tempo é que eu quero manter isto do meu lado? Pronto, isto tem algumas coisas não é possível eliminar neste momento, por exemplo, os custom emojis não é possível, e quando temos milhares de pessoas, pode parecer uma brincadeira, mas aqueles são fecheirinhos de 20k e 50, mas milhares e milhares e milhares, aquilo acaba por ser significativo. Estamos a falar de muitos gigas em servidores grandes. Mas é isso, ou seja, quando eu falo aqui em 100 gigas, não é para as nossas publicações, é para contar com isso, e isto é um valor médio. Se nós não fizermos manutenção nenhuma numa conta normal, isto aqui se calhar dura-te, sei lá, 3 meses. E acabou. E precisas fazer upgrade, se não fizeres manutenção. Pronto, é o certificado TLS para o domínio, um SMTP para o envio de notificações e a instalação, ou seja, eu pus aqui o link da documentação oficial porque eu ainda tive para fazer um vídeo de mim a instalar, mas era basicamente, era eu a fazer copy-paste. Acho que não tem grande interesse seguirem aquilo direitinho, a instalação é bastante linear. Podem também fazer com Docker, mas Docker não há documentação oficial e pronto. E há mais sítios onde podem mandar um tiro no pé, como se costuma dizer. E então eu normalmente, especialmente quem não esteja confortável com Docker, digo para terem cuidado, porque já vi várias pessoas a apagarem a base de dados assim com uma facilidade imensa. Ias perguntar? Sim, mas a instalação, não existe a instalação eu nunca encontrei, ou seja, tive que ser eu a descobrir como é que aquilo funcionava, não existia na altura e ainda hoje ainda não vi um oficial.
E então, mas sim, mas os passos nos upgrades são bastante detalhados como é que se faz a atualização. Opcional, uma coisa a saber, o domínio pode, quando tu instalas, vamos imaginar que tu instalas num subdomínio do teu domínio principal, imagina que tens um domínio que é o hugo.com e queres instalar em mastodon.hugo.com. Para o teu username não ser mastodon.hugo.com no fim, tu podes configurar um redirecionamento na raiz do hugo.com, em que diz que todos os pedidos que vão para um determinado trajeto vão redirecionar para o subdomínio e depois na configuração do Mastodon alterar isso, ou seja, permite que o username seja diferente do utilizador. Também existe o Limited Federation Mode, que é fechado, no fundo é para instituições ou para escolas onde não há federação externa, só as pessoas que têm uma conta naquele servidor é que conseguem ver o conteúdo, nem mesmo os perfis pessoais são públicos, mesmo que a pessoa diga este post é público, não é possível vê-lo de fora quem não tenha uma conta. O Elasticsearch e o OpenSearch ou o OpenSearch são importantes para teres pesquisa avançada por full text, porque a pesquisa básica do Mastodon, a que vem sem instalarmos Elasticsearch ou OpenSearch, é só pesquisa por hashtags. Ou seja, só conteúdos que tenham hashtags é que podem ser encontrados. Depois existe neste momento a opção de ter o Edge Capture para os registros, e a nível de customização o default é apenas permite um custom CSS na parte da administração. Podes obviamente mexer no código, mas aí já é uma coisa que envolve um conhecimento avançado, especialmente quando saem atualizações para fazer as merges, e aí há mais probabilidades de coisas partirem, mas de qualquer das formas o Mastodon é muito sólido, ou seja, desde que vocês não mexam com a mão, digamos assim, na vossa base de dados, nos vossos fecheiros de mídia, ou no fecheiro de configuração, se não tocarem nisso, podem fazer o que quiserem, que há maneira de reverter. Se mexerem nessas três coisas, aí já podem dar um tiro no pé também. Mas é super sólido. Eu de certeza que sou a pessoa que mais vezes instalou Mastodon, porque durante anos andei a instalá-lo à mão para clientes, e até hoje nunca perdi dados, nunca houve um problema que eu não conseguisse facilmente recuperar, nem uma instalação em que eu não conseguisse, em que eu instalasse um upgrade e que ela deixasse de funcionar. É tal coisa. Há que seguir exatamente os passos, como tu estavas a dizer. Normalmente eles agora, 2017 isso não acontecia, mas agora vêm todos os passinhos direitinhos e costuma ser bastante fácil. O que? Fazer saltos, pois. Isso é um dos problemas que as pessoas muitas vezes eu fiz uma atualização e partiu-se tudo, porque estavam a saltar não sei quantas atualizações. Ou seja, há atualizações em que isso corre bem, mas depende do que é que lá está no meio, não é? Pronto, e então, eu como normalmente eu tenho tudo automatizado, sempre sai uma atualização, eu revejo, testo-a e depois carrego no botão e ele instala-me nas instâncias todas que eu corro, então isso não é uma situação que eu tenha visto. Pronto, e basicamente estes comandos são os comandos que eu normalmente utilizo e são muito melhores do que a ferramenta interna que vem no Mastodon, o Content Retention, porque não bloqueiam o recurso no Sidekick, que é aquilo que utiliza no background para fazer federação, etc. Não ficam bloqueados a apagar e aqui tens muito mais controle. Enquanto lá existem coisas, por exemplo, se
se nós configurarmos o Content Retention Settings, ele vai apagar mesmo favoritos, etc., que os nossos utilizadores têm. Com o status remove, o tutctl status remove, isso não vai acontecer. Ou seja, o problema é que este comando em específico é aquele que é mais sensível e que não deve ser interrompido, especialmente quando ele está a criar índices na base de dados. É a única situação onde realmente existe a probabilidade da base de dados corromper. Se tu interrompes o processo no momento da criação daquele índice, depois tens que andar ali a mexer e pode correr mal. Mas todos os outros comandos é pacífico, podes arrancá-los, passado um bocado de pará-los e à bruta, um Ctrl+C e não acontece nada. Pronto, e o primeiro comando que eu tenho aí, o Video Remove, vai apagar o default é 7 dias, isto pode ser alterado, obviamente, vai apagar todo o conteúdo remoto que vem anexo nos posts de pessoas de fora. O que é que acontece? Se alguém for ver o post e faltar lá a imagem, o Mastodon vai fazer o redownload. Vai tentar. Se a instância já não estiver online, vai ficar um buraco. Pronto, mas é isso. E assim não tens que estar a agregar todas as imagens de todos os lados. Depois, também podes fazer o profile de 30 dias, que no fundo é para eliminar os avatares e os headers dos perfis das outras contas remotas ao fim de 30 dias, caso elas não tenham feito nenhuma publicação. Não há nenhuma interação com aquela conta durante 30 dias, não vale a pena estarmos ali a acumular gigas e gigas de avatares e de headers de contas. O preview cards é aqueles links, quando o link tem um preview image de como é que ele vai do conteúdo. E pronto, e o status remove é exatamente isto, ou seja, aquilo que nós estamos a dizer neste status remove é que ao fim de 90 dias, todo o conteúdo que seja mais antigo do que 90 dias e que seja de pessoas que ninguém segue nesta instância, é só o conteúdo com esta configuração, é só o conteúdo de pessoas que ninguém segue nesta instância. Por exemplo, se instalarem uma Federation Relay, que ele está sempre a mandar conteúdos de outras instâncias para a tua, e ninguém segue aqueles conteúdos, ao fim de 90 dias podem ser apagados porque tem pouca utilidade. Existem formas também de forçar mesmo o conteúdo que seja de pessoas que são seguidas de ser eliminado, mas que é um parâmetro aqui dentro. Mas isso aí estamos um bocado a dar uma decisão de cortar os perfis do nosso lado. Ou seja, por exemplo, se eu estiver a ver o perfil de uma pessoa de outro servidor no meu servidor, e se eu postar que ao fim de 90 dias esse conteúdo será eliminado, eu quando vou ver aquele perfil só tenho os últimos 90 dias. E pronto, e basicamente é isto. Se tiverem alguma dúvida ou se meterem nestas aventuras e precisarem de ajuda a instalar, digam. Deixa aí os meus contactos. Mas vá, tinhas uma pergunta, não tinhas? O stack, podes, está no meu site, depois a master host que cá em baixo infrastructure está lá tudo. Ou seja, eu basicamente funciono com a parte mesmo do código que funciona em Docker também. A parte tenho servidores dedicados para bases de dados, servidores dedicados para Redis, tenho Object Storage e tenho, no fundo, 3 layers. Tenho o web server à frente, onde correm Nginx, onde todas as chamadas entram por aí. Depois a outra layer, onde a layer dos servidores de Nginx só podem comunicar com a segunda layer. Nessa segunda layer é onde está o código do Mastodon. E depois na terceira layer é o código, as bases de dados e o conteúdo em si. E então elas só podem comunicar
com a layer a seguir. Mesmo que alguém tenha a possibilidade de entrar naquela que é pública, só pode comunicar com a outra e a outra não tem acesso aos dados. Ou seja, e tudo isso é automatizado em baixo com coisas que eu faço. Em baixo. É tipo, cheirinhos baixo, tal. Eu sei todas as linhas que lá estão, não há uma única library, não há nada. É tudo feito por mim em baixo. E pronto, e a automatização é feita assim. E tem corrido bem. Pronto, e acho que é isto. Não sei se foi mais.